Olá, nono ano, bom dia. Nós vamos à explicação do conteúdo de sexta-feira. Na sexta-feira eu coloquei na plataforma uma atividade de leitura para vocês e também uma atividade do livro. Inclusive, pouquíssimos alunos me enviaram, tá? Ainda estou aguardando essa mesma atividade. Coloquei sexta-feira na plataforma, que foi justamente a leitura desta página, tá? Dessa daqui. E fazer uma atividade das páginas seguintes que eu vou mostrar ali, tá? E aí, hoje eu vou dar a explicação desse assunto que eu pedi para vocês lerem na aula anterior. Então, o que acontece? Nós estamos falando sobre o Brasil pós-proclamação da República, tá? Desde o conteúdo que nós estamos falando do simulado, nós estamos falando sobre esse tema. Lá, quando nós estávamos falando sobre os ex-escravos, quando estávamos falando sobre política, tudo era após a proclamação da República, certo? Se vocês puxarem na memória, um dos nossos assuntos das últimas aulas foram as mudanças feitas nas cidades brasileiras, nas grandes capitais. A exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou por diversas mudanças, diversas reformas urbanas, justamente porque os políticos queriam mudar a cara da cidade, apagar tudo que tinha a ver com a monarquia e implantar coisas que tivessem a ver com a república, tá? Mudar prédios, mudar praças, mudar estátuas, mudar nomes das ruas, mudar nomes das praças. Tudo isso passou por uma reforma. E também o governo, ele queria transformar, digamos assim, a imagem das cidades. Ele queria tornar as cidades brasileiras mais parecidas com cidades europeias. Cidades mais bonitas, mais limpas e tudo mais. Só que esse processo foi feito de uma maneira violenta para com a população mais pobre. Primeiro porque a população mais pobre, ela não teve acesso a essas reformas, tá? Essas reformas aconteceram nos centros, nas áreas centrais, inclusive isso foi uma questão do simulado, e as periferias ficaram sem essas reformas, tá? Inclusive, muitas pessoas que viviam em cortiços nos centros das cidades foram expulsas de suas casas e os cortiços foram destruídos para poder dar lugar a novos prédios. Então, a população carioca estava chateada com o governo nessa época. É nesse contexto em que a população está extremamente chateada que acontece uma reforma na saúde. O que acontece? Nessa época, nos anos 1900, início dos anos 1900, a população do Rio de Janeiro estava passando por um problema de saúde. Uma série de doenças muito contagiosas estava afetando a população. Por exemplo, varíola, a peste bubônica, a febre amarela. Essas doenças que hoje, por exemplo, não nos afetam, porque já estamos vacinados, são doenças que já foram erradicadas, nessa época aqui estava quase se tornando uma epidemia, tá? Então, o governo precisava fazer alguma coisa para melhorar essa situação, até porque essas doenças estavam começando a prejudicar a imagem do Brasil lá fora, estavam começando a prejudicar a economia. Então, um médico chamado Oswaldo Cruz, até aqui o nome dele, ele vai começar essas reformas na saúde, tá? Primeiro, ele vai ter o foco nos transmissores dessas doenças. Por exemplo, quem transmite a febre amarela são mosquitos, tá? E quem transmite a peste bubônica são ratos. Então, é uma questão de higiene mesmo das casas, tá? E aí, o que eles vão pensar? Eles vão formar uma brigada, que é uma brigada, é um grupo, tá? Uma brigada chamada Brigada dos Mata-Mosquitos. E esses caras, eles vão entrar nas casas das pessoas para acabar com esses focos das doenças, acabar com os ratos, acabar com os mosquitos, acabar com a água parada, acabar com o lixo acumulado, com o material acumulado, para poder evitar que esses ratos e esses mosquitos circulem nas casas. Porém, essa entrada dessa brigada dos mata-mosquitos nas casas vai ser feita de uma maneira violenta. Muitas vezes esses agentes de saúde, eles vão entrar nas casas acompanhados de policiais. E a população não vai gostar nem um pouco dessa história, tá? Nesse meio tempo, eles também vão aprovar uma lei, que é uma lei que obrigava as pessoas a se vacinarem, no ano de 1904, tá?
E aí coloquem na cabeça de vocês que nessa época a vacina não era algo como a gente conhece hoje. Por exemplo, hoje todos nós sabemos da importância da vacina, inclusive a gente não vê a hora de ser vacinado, né? Antigamente, quando as pessoas não conheciam o que era vacina, elas tinham bastante medo e falta de informação. Elas não sabiam como a vacina funcionava, era algo novo para a época e o governo não se encarregou de fazer essa educação, de explicar como a vacina seria importante para a população, tá? Então, o que a população fez? Ela se revoltou. É aí que entra a revolta da vacina. Quando eles viram essa obrigatoriedade da vacina, meu Deus, eles saíram loucos nas ruas. Foi uma semana de caos no Rio de Janeiro. Eles viraram bondes, tocaram fogo em prédios, destruíram postes, fizeram barricadas, aquelas de paus, pneus, tocaram fogo. Foi uma semana de caos no Rio de Janeiro, tá? Mas no final dessa semana, o governo tirou a obrigatoriedade da vacina, no caso a população acabou saindo como vencedora, né? E o governo tirou a obrigatoriedade da vacina. Falou que só vai se vacinar quem quer, e a partir daí o governo teve que investir, né, em campanhas para explicar como funcionava a vacinação e tudo mais, para poder ter uma solução para essas doenças que estavam afetando o Rio de Janeiro. Então, resumindo, o que foi a revolta da vacina? Foi uma revolta em que a população do Rio de Janeiro se revoltou contra a obrigatoriedade da vacina, por vários motivos. Por que ela se revoltou? Primeiro, porque ela não conhecia o que era uma vacina, não sabia da eficiência, não sabia como funcionava. E segundo, porque a população já estava chateada com o governo pelo modo como essa reforma da saúde estava sendo feita e também pelo modo como a reforma da cidade estava sendo feita, tá? População sendo expulsa de suas casas, as reformas só nas áreas centrais, a população da periferia passando por dificuldades. Então, a revolta da vacina ela é resultado de alguns anos de abandono do governo do Rio de Janeiro para com a população mais pobre, tá? O motivo principal, a gota d'água, foi a obrigatoriedade da vacina, mas tem muitos motivos por trás, tá? Então é isso, meus amores. E o exercício que eu pedi foi essa terceira questão aqui, tá? Que ela tem A, B, C e D. Na próxima aula, nós vamos estudar a vinda dos imigrantes no Brasil e, por consequência, vamos estudar a luta dos operários, porque muitos desses imigrantes se tornaram operários aqui no Brasil, certo, meus amores? E nas próximas aulas eu prometo para vocês que eu vou começar a aparecer mais, é porque eu tô tentando fazer vídeos mais leves. E quando eu apareço, os vídeos ficam mais pesados, mas eu vou voltar a aparecer. E vai dar tudo certo, tá bom? Eu vi as notas de vocês dos simulados e eu achei que vocês precisam prestar mais atenção nas aulas online, as explicações, assistir às aulas todinhas, porque muitos alunos não assistem até o final e acabam ficando com a explicação pela metade. Ou então, alguns alunos assistem uma aula e não assistem a outra. Isso não pode acontecer, tá? Hoje, por exemplo, a gente está iniciando conteúdo novo para a prova, tá? Então, hoje é a primeira aula do assunto para a prova. Então, dá tempo de se reerguer e de se organizar direitinho para poder ficar com todo o conteúdo em dia, com tudo estudado, tá bom? Beijo e até a próxima.